Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Coach Japa e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, sobre a influência que a gente causa na decisão de outras pessoas. Eu sei que isso vai de encontro com alguns vídeos que eu falei sobre autorresponsabilidade, eu também fico aqui pensando. Mas hoje eu quero contar uma história para vocês, dentre muitas que eu já vivenciei, uma que ela não vou chamar de legal não, ela tem muito valor para mim na questão de aprendizado como coach e como sensei, né? Minha vida inteira ali profissional, a maior parte foi como sensei, eu era professor de judô. E eu queria falar hoje sobre o dia que a minha aluna quase morreu na minha mão, nos meus braços, né? Então esse dia foi um dia assim muito marcante na minha cabeça, que às vezes até lembrar assim me emociona. Mas vamos lá, vou contar a história de uma das minhas melhores atletas. Não vou falar o nome aqui porque ela sabe quem ela é. E na época que eu estava começando a carreira como sensei, trabalhando no colégio militar, eu tinha já conseguido evoluir com a minha equipe, né? E aí formei uma equipe de base muito forte, assim, a gente ia para os colégios, para os campeonatos dos colégios militares e estávamos ganhando tudo ou sempre botando medo na galera. Então a nossa equipe já tinha um certo prestígio, um certo respeito, e isso muito devido à equipe que a gente formou ali com uns atletas que eram muito bons, né? Tenho várias histórias deles, mas a da minha aluna hoje é que, como vocês devem imaginar, no meio da luta, a gente sempre tem aquela história de perder peso. Né? E não era diferente para nós, porque a gente tinha apenas uma vaga de cada peso e eram pesos restritos, se eu não me engano, agora não me falha a memória, eram apenas 3 pesos para toda a equipe feminina e 3 pesos para toda a equipe masculina. Ou seja, muita gente ficava de fora já antes de disputar a vaga e muita gente às vezes estava na mesma vaga, às vezes 2 atletas muito bons, um tinha que baixar de peso, tinha que subir, eu tinha que disputar aquela vaga, enfim. E essa minha aluna, ela já era assim, ela era tão bem definida na equipe como titular que ela escolhia até o peso que ela ia lutar e as outras mudavam, para ter uma ideia. E nesse evento em si, em que a gente tinha que perder peso, a gente tinha cerca de 3 meses, 2 meses para isso acontecer, essa aluna decidiu que ia baixar de categoria, umas 2 categorias, ia perder, sei lá, se eu não me engano agora, uns 8 quilos, né? E ela estava acima do peso um pouco fora de forma ali, porque a gente estava começando o ano. Então ela decidiu e, poxa, e quando ela olhou para mim nos meus olhos, eu sempre confiei nela, eu aceitei o desafio, né? Acreditei ali que ela ia fazer o melhor que pudesse e eu ia ajudar. Enfim, o tempo passou e eu sempre perguntando para ela como que estava o peso e ela dizendo que estava ok, estava baixando, estava tudo certo. Eu confiei cegamente, né, pelo histórico que ela tinha e pela ingenuidade que eu tinha como sensei. Eu tinha muita vontade, muita, né, garra, trabalhava muito, mas tinha pouca experiência, né, principalmente em situações como essa. E acabei acreditando que estava tudo certo. E, bem, o tempo se passou, fomos chegando perto da data da competição e algo começou a me chamar a atenção, que essa menina começou a evaporar nos dias de pesagem, nos dias em que a gente ia conferir se estava tudo certo, mas como eu disse, ela era da minha confiança total, então eu sabia que ela ia estar fazendo o melhor que pudesse. Mas quando a gente viajou para a competição, a gente ficava uma semana, foi em Porto Alegre, se eu não me engano foi em 2010, e essa aluna, a gente ia ficar uma semana lá treinando e lá a conferência nas pesagens era toda hora, porque eu queria saber quem estava no peso. E, por incrível que pareça, essa aluna começou a evaporar nesses dias, né, quando a gente ficou lá em Porto Alegre. Saía com a equipe de vôlei, saía com a equipe de basquete, ia torcer para um. Eu achava que era isso, era o que ela falava. Mas, na verdade, ela saía para tentar perder o peso desesperadamente, já não sabia mais o que fazer. E eu acredito que eu não consegui demonstrar que ela poderia confiar em mim desde o início, talvez, ou ela assumiu essa responsabilidade porque eu confiava tanto nela que eu joguei esse mundo em cima das costas dela. Então é disso que eu queria falar, da influência que a gente causa nas atitudes das pessoas, às vezes até pessoas que a gente gosta, não é por maldade. Então assim, eu demonstrava que eu confiava nela e ela sempre mereceu essa confiança. E no final eu acabei deixando ela agir por conta própria, né? E deu no que deu ali, que chegou
no dia da pesagem, essa menina passou o dia inteiro no sol, sem comer, já estava a semana inteira sem comer, sem se hidratar, né? E no momento que eu consegui encontrá-la, ela estava numa praça. Hoje eu estou numa praça aqui que eu nem sei direito qual é o nome dessa praça, mas enfim, ela estava numa praça lá em Porto Alegre, bem grande, né? Era tipo, quase um parque, sei lá, né? E estava lá correndo. E quando eu encontrei essa menina, ela estava de blusa, sem tomar água já sei lá quanto tempo, desesperada e estava já passando mal. E ali naquele momento foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, que hoje com certeza eu tomaria a decisão ao contrário, mas infelizmente a gente só aprende com o tempo. Ela implorou para eu ajudar ela a perder peso porque ela estava acima e, enfim, ela falou que ela já tinha se esforçado essa semana toda ali sozinha e que nesse momento ela queria que eu ajudasse. E a gente tinha ali cerca de 2 horas, se eu não me engano, para perder esse peso que faltava, que eu nem sabia quanto era, assim, tava no escuro total quando encontrei essa menina. E aí ela chorando, desesperada, eu sem experiência ali, acabei ajudando essa menina, correndo com ela, segurando. Eu tive que literalmente carregar ela no meu braço ali para ela continuar se mexendo e correndo e passando mal, né? Enfim, depois eu fui saber que a mulher da pesagem tinha dito que ela não ia conseguir nunca perder o peso, e isso influenciou mais ainda ela a se esforçar para provar que ela conseguiria. Enfim, chegamos na pesagem, essa menina desceu para a pesagem, por ser menina só podia entrar as mulheres, foram 2 alunas ajudando ela a ficar em pé, ela teve que ficar, né, segundo os relatos, pelada lá para se pesar e cravou o peso, assim, era um peso baixo, 48 quilos, pesou 48,00. No momento em que a mulher falou que estava oficial, que valia esse peso, ela desmaiou. E aí botaram a roupa nela correndo, me chamaram, tentamos hidratar e, enfim, ela ficou ali numa situação de convulsão, passando mal, eu não sei direito ali o que estava acontecendo, também fiquei bem perdido. Médica, levaram para o hospital, ela entrou no tatame só para fazer saudação. Foi uma situação assim das mais difíceis da minha vida, até porque a responsabilidade de todos os olhos recaíam sobre mim com essa responsabilidade de ter feito, né, obrigado ela a perder esse peso. Coisa que na minha cabeça não é verdade, mas eu acredito que eu fui bem imaturo, talvez inexperiente nessa situação de deixar ela ficar perdendo esse peso assim dessa maneira sozinha. E essa história se repete alguns anos depois com muito sucesso. Então, galera, uma outra aluna, uma outra pessoa teve que perder peso de novo, eram cerca de 11 quilos, se eu não estou enganado, ou até mais, e ela tinha 3 meses. Dessa vez, a história foi diferente. A gente conquistou o peso juntos, mas essa menina, além de ter ido em nutricionista, eu acompanhei a dieta, ela era pesada todos os dias e eu que fazia a pesagem. Então, assim, ela conseguiu perder o peso. Quando ela teve problema no primeiro mês, a gente identificou rápido, a gente conseguiu corrigir a dieta, conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer para ela conquistar, e a gente chegou lá no evento sobrando, ela pôde tomar água, comer no dia, assim, não teve tanto desespero. Enfim, com essa experiência de uma que quase morreu nas minhas mãos, eu tive, né, uma outra experiência, nossa, que as duas devem ter uma história muito grande para contar, né? E, enfim, essa outra aluna foi campeã pela primeira vez, muitas pessoas desacreditavam nela, então é mais uma história de sucesso, essa eu conto depois. Mas enfim, olha só a influência que você acaba exercendo nas atitudes das pessoas. Não é questão de você ser culpado, ser responsável por tudo que elas fazem, elas são. Mas a gente acaba influenciando, então, principalmente eu como coach, como sensei, como uma pessoa que tenta passar passar mensagens positivas, mensagens interessantes de aprendizado, essa fica bem assim evidente que você, apesar de confiar numa pessoa, você tem que ter mecanismos de controle. Não basta você ter seriedade, trabalhar duro, sem ter controle, sem ter os mecanismos de controle de saber o que você está fazendo, aonde você quer chegar, para que você quer chegar naquilo e se realmente é possível. Não adianta você criar uma meta absurda para pouco tempo que
que seria impossível. Você tem que sonhar alto, mas você tem que ter o passo a passo. Então se você tem um sonho grande, mas você não olha o que acontece antes de chegar nesse sonho, provavelmente você vai estar fadado ao fracasso ou vai matar alguém, como eu quase fiz. Então, quando você tiver um sonho lá na frente, comece a olhar assim, eu sou hoje coach de CrossFit, então eu quero ser campeão do CrossFit Games. Para eu ser campeão do CrossFit Games eu tenho que treinar muito, sim, eu tenho que ter muita seriedade e disciplina, ok, todo mundo sabe disso, mas e o caminho antes? Será que você não tem que passar por pontos de controle, competições menores, classificar, por exemplo, ser bem classificado no Open para ir para os regionais? Esse já é um ponto de controle. Se você não classificar no Open, já era. Então você tem que ter um trabalho antes de sonhar com o Games, sonhar com o Open. Ah, mas aí passei do Open, tem os regionais, e aí você tem que passar dos regionais, senão você não vai para o Games. Aí, então assim, viram que só aí já tem 2 pontos de controle, então que você não adianta você sonhar e só sonhar lá, você tem que enxergar o que acontece antes. Então galera, a mensagem de hoje é, cuidado com a influência que você tem nas outras pessoas. Influencie as pessoas positivamente, tá? Seja uma pessoa legal, cuidado com aquelas pessoas que simplesmente dão dicas, né? Exemplo, agora eu falei sobre relacionamentos no último vídeo, e as pessoas falam, se você não é feliz, você para. Se você não é feliz, larga a mão, mete o pé. Isso não é dica que se dê. Deixa a pessoa tomar a decisão dela. Seja parceiro, escute, veja o que ela tem para dizer, deixa ela desabafar, mas não dê dica assim, não acabe com uma família simplesmente porque você acha que a pessoa está infeliz. Às vezes ela só está desabafando. Então, pontos de controle, galera. Cuidado com o que você influencia nos outros, seja responsável, faça o seu melhor e aprenda. Para mim, eu tive um grande aprendizado e esse aprendizado gerou sucesso. Sucesso com outra equipe que veio a passar pela minha mão depois. Não quer dizer que eu desisti, não fiquei com medo. Eu aprendi com isso. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa um like, compartilha com os amigos. Se você participou dessa história, comenta aí, né? Eu acho que vocês devem conhecer, o pessoal do judô aí já deve saber de quando foi, onde foi, quem foi. E, um abraço pra vocês, se inscreve no meu canal aí e vamos divulgar positividade. Valeu, time!